Paz e graça, amados irmãos, sejam bem-vindos de volta ao Cine TV Jerusalém, o canal de informação e notícias do Evangelho. Convosco de volta, Fernando Capang, para mais um vídeo. E nós temos aqui o livro de 2 de Timóteo 3, que é um livro que basicamente espelha a forma como os homens se comportariam nos últimos tempos, que tipo de homens nós teremos, não é? E este é um relato da sociedade que nós temos nos dias atuais. O livro de 1 de Timóteo 3, ele reflete exatamente isto, o estado da sociedade atual. Aí a Bíblia fala que isto aconteceria nos últimos tempos, no caso, os tempos que nós estamos a viver. Essas características dos homens, de facto, se têm notado. A Bíblia fala aqui, por exemplo, no versículo 9, não irão porém avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Na verdade, nós estamos a viver tempos em que os homens estão loucos. As leis que estão a ser aprovadas demonstram que nós estamos a ser governados por pessoas que se dizem ser intelectuais, porém são pessoas totalmente endemoniadas. E eu vou mostrar-vos agora este vídeo. Vejam o que é dito neste vídeo. Eu vou fazer a leitura. Vou fazer as pausas. Estamos passando por um golpe suave. E a ideia é criar um novo conjunto de leis. Meus irmãos, nesses tempos o que está-se a falar mais são de novas leis. Novas leis para isso, novas leis para aquilo. O que outrora era proibido, agora é permitido. O que era permitido já não é permitido. Então o mundo está dessa forma, de cabeça para baixo. Criar um conjunto de leis. Agora vamos acompanhar que tipo de leis são essas. Ignorar as leis de direitos humanos existentes. Você está a entender isso? Ignorar as leis dos direitos humanos existentes. Eles vão ignorar, como já começou, ignorar as leis dos direitos humanos. E obviamente quando se decreta um estado de emergência, um estado de calamidade, ou mesmo todas essas leis, esses momentos quando são decretados, tal como nós vivemos no final de 2019, meus irmãos, é exatamente isto. E ela está a dizer aqui, ignorar as leis de direitos humanos. Meus irmãos, o que quer dizer que os direitos humanos literalmente já foram ignorados. Só que muita gente ainda não sabe. Muita gente ainda diz que eu tenho um advogado e tudo mais. Meus irmãos, não existe advogado contra o Estado, percebem? Não existe. Vamos mais. E outras leis. Então, vão ser ignorados os direitos humanos e outras leis. E isso nos remete aos mandamentos das pedras guias da Geórgia, no qual um dos mandamentos diz para que se ignorem leis insignificantes. E o que é que nós podemos entender como sendo leis insignificantes? Todas aquelas leis que dão uma certa proteção para o ser humano. Nós sabemos que todas essas leis que foram aprovadas já há um bom tempo, que, tal como o direitos humanos e tudo mais, todas essas leis foram aprovadas com uma capa para dar a entender ao homem que ele tem uma certa liberdade, que ele tem um certo valor. Mas nós sabemos que chega um momento em que eles mostram a verdadeira face, não é? Sob o pretexto de preparação para a pandemia e agenda de biossegurança, que removerá a proteção dos direitos humanos atualmente. Incorporado no IHRS, vai impor a censura de vigilância, se livrar da liberdade de expressão, exigir que os governos censurem e apenas empurrar uma única narrativa. Então, o contraditório com o qual nós estamos acostumados, que você cria um canal e fala o contraditório, fala diferente daquilo que o governo oficialmente diz. Meus irmãos, isto está a um triz de terminar e apenas empurrar uma única narrativa. Irmãos, preparem-se para o momento da única narrativa. O governo disse e ponto final. Está falado. Também embutido neste conceito está uma noção peculiar. Agora prestem atenção nisto.
uma noção peculiar que, que os humanos não são mais de valor ou não têm mais importância do que os animais. Vocês estão a ver as leis que estão a ser aprovadas dizendo que os seres humanos não são mais importantes do que o cão, o gato e por aí vai. São leis que estão a ser aprovadas e eles têm promovido isso. Têm promovido isso por intermédio da mídia. É por isso, meus queridos irmãos, eu fico totalmente chateado quando eu ligo um canal televisivo e a notícia é de um cão ou uma cadela que se perdeu. Sinceramente, meus irmãos, haja paciência para tanta baboseira. Sinceramente, a notícia que está a passar, uma semana, por vezes, uma semana inteira, é sobre um cão que perdeu. E eles fazem pesquisas, mostram vídeos das câmeras de vigilância. Meus queridos irmãos, entendam uma coisa. O ser humano é o ser de maior importância que tem. Sinceramente, dar essa tamanha importância a um cão que perdeu-se, enquanto há muitas situações a acontecerem com seres humanos, pessoas a serem raptadas, pessoas a serem injustiçadas, e isso não passa pela televisão, e durante uma semana a falarem sobre um cão, isso dá, vamos assim dizer, muita gente interessada em saber qual foi o final, o cão foi encontrado ou não, como está o cão, sinceramente, meus irmãos, sinceramente, e isso pode parecer para alguns, não, isso é muito duro. Meus irmãos, os cães, os animais de uma forma geral foram feitos para servir ao homem. E não se pode estar a dar essa extrema importância aos animais. E na Bíblia está dito que os animais servirão para a alimentação do homem, a carne e tudo mais. Porém, nos dias atuais tem se dado extrema importância a pessoas, e isso é um grave pecado, pessoas que preferem ter um cão de estimação do que fazer um filho. Porque diz que um filho dá muito trabalho, portanto, eu prefiro ter um cão de estimação. E é verdade que muitas das vezes, criar um cão gasta muito mais do que um ser humano. A ração de um cão, eu já fiz comparação, pelo menos aqui onde eu vivo, a ração de um cão custa muito mais caro do que o leite para uma criança. E mesmo que não fosse isso, meus irmãos, é verdade que você vai ter por preferência ter um animal de estimação e você não quer ter um filho. Isso é um pecado grave. E a Universal durante muito tempo andou a promover isso, um documentário que eles passavam, o slogan era sem filhos, sem culpa. Algo semelhante a isto, sem filhos, sem culpa. Meus irmãos, é isto que está a acontecer. Eles foram empurrando essa narrativa e a população recebeu isso de bom grado. Então, meus irmãos, é o fim da picada. Eu lembro-me certa vez no autocarro, alguém disse, não é? Ele disse, eu prefiro atropelar uma pessoa do que atropelar um cão. Foi isso que ele disse. Eu prefiro atropelar uma pessoa do que atropelar um cão, porque atropelar um cão traz azar, segundo ele. E eu lhe disse o seguinte, você diz isso porque essa pessoa não é a tua filha. E se eu te fizer a pergunta, você prefere que seja atropelada a tua filha ou um cão? Quando eu lhe fiz essa pergunta, ele ficou calado. Mas nós estamos a viver uma agenda em que os seres humanos estão a ser desvalorizados. E Satanás quer que tudo o resto seja valorizado e o ser humano perca o verdadeiro valor que Deus o deu. Deus, para todos os efeitos, a maior importância, e é exatamente por isso que Cristo veio ao mundo, veio para o ser humano, para salvar o ser humano. Os animais não foram feitos para serem salvos. Jesus não morreu por causa dos animais. Mas eu queria mostrar esse vídeo para vermos o conjunto de regras que estão a ser criadas, que de uma forma ou de outra desvaloriza cada vez mais o ser humano. E nós estamos a viver tempos de facto, a entrada da grande tribulação, e as coisas vão se apertar cada vez mais. Preparemos-nos. E a preparação que eu digo é a preparação espiritual, é a preparação para que de facto possas ser livre para quando as coisas chegarem num limite insuportável. Então eu vou pedir o habitual, amados irmãos, inscrevam-se no canal, compartilhem esse vídeo. Despeço-me aqui, Fernando Kapang. Até ao próximo vídeo.
Jovem, bonita e teimosa. São 3 características que não combinam. Você já sabe a resposta. Então pode prosseguir. Os sinais sempre nos alertaram sobre o fim. Catástrofes, guerras, pestes, desespero, perseguição à verdade. Cada ser vivo na Terra teve seu momento de escolha. Desde que os verdadeiros foram levados, tudo se transformou numa luta de vida ou morte.